Vamos. Então, vamos lá, vamos iniciar nossa gravação. Hoje é segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. Nós estamos aqui reunidos pela segunda vez para fazer essa live no Esquenta NRF 2025, com o grupo do Sebrae Roraima. E temos uma programação hoje, definida em conjunto. Quem não me conhece, eu apareço aqui de novo no material, mas o resto do material é diferente do que foi apresentado na sexta-feira. Tá, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre tendências, sobre o cenário econômico, informações sobre empreender nos Estados Unidos. Tá? Então, hoje vai ser uma oportunidade mais interativa. Na sexta-feira, nós fizemos uma apresentação um pouco mais detalhada da agenda de atividades, né, do Retail Tour. Nós começaremos nossas atividades com o Retail Tour, visitas guiadas ao varejo de Nova York, para no dia seguinte, no domingo, de domingo a terça, fazermos aquela imersão no Congresso, né, participando das palestras e conhecendo a área de exposição. Hoje não, hoje nós vamos falar mais de tendência, nós vamos falar de um assunto que tem interesse do empresário, né, que é saber como montar uma empresa nos Estados Unidos. Tá? Então, eu quero convidar todos vocês a interagirem, a perguntarem, para a gente fazer dessa segunda live mais dinâmica possível. Tudo bem, Ana Paula? Boa noite. Dá o seu boa noite para quem vai assistir a gravação, porque você já deu aqui para nós. Né? Esse é para a gravação. Vamos lá. Boa noite, Sebrae. Dando continuidade, né, à preparação para o grupo, para esse evento, que é o maior evento do varejo do mundo, né? Então, um dos eventos mais cobiçados pelos varejistas. E esse grupo que está aqui, né, que vai para a NRF, é um grupo seleto, onde o Sebrae investiu também para que eles pudessem estar aqui, né, e poder participar desse grandioso evento. E nós contamos com a experiência do Ricardo, que já foi várias vezes para a NRF, e eu sinto, né, eu não vou com o grupo, mas já estou nessa sinergia aqui, nessa energia de que vai ser um evento, uma missão muito proveitosa, e que o grupo vai trazer muitas coisas boas e muitas experiências para estar aplicando no seu dia a dia, nas suas empresas, e esse é o objetivo, é o propósito da missão, né? É isso mesmo, Ana. Você sabe que eu, na minha atividade docente já há 20 anos, né, eu aprendi uma coisa. Você pode estar na melhor escola do mundo, diante do melhor professor do mundo. Né? Se a turma desse professor não interagir, o aproveitamento é muito baixo. Né? Então, quanto mais interação, melhor. Eu costumo me colocar no máximo no mesmo nível do grupo, ou até como um assistente do grupo. Eu estou lá para ajudar o grupo a ter a melhor experiência possível. E essa experiência não é só estar em Nova York, curtir as atrações, né? Mas é trazer informações de valor, né? Trazer conteúdos de valor para serem aplicados no dia a dia das empresas, né? No dia a dia dos empresários, no dia a dia dos gestores. Né? Então, isso tem muito a ver com a disposição, com a motivação do participante. Não adianta estar lá de corpo presente. Né? São 5 dias, 5 noites, né,
É um calendário de muita atividade, é um calendário que acorda cedo, o dia todo em atividade, à noite happy hour, discussão em grupo, não é? Então, é estar afim, né? Eu estou afim, eu estou indo porque eu estou afim, eu estou afim de aprender. Não precisa saber nada, pode ir como uma folha em branco. Basta ter essa disposição, basta ter uma boa energia, basta querer integrar ao grupo, né? Compor o grupo. Não pode ter vergonha de perguntar, cada um no seu jeito, né? Cada um faz a pergunta que quiser fazer. Dentro do nosso grupo tem, né, aquela ética de grupo. Quem não sabe pergunta, não pode voltar para casa com a dúvida, né? Então é isso. A gente vai de um jeito, voltaremos de outro, né? Voltaremos maiores do que iremos, né? Então não é uma missão assim, ela é planejada cuidadosamente, mas vai acontecer lá, né? Vai acontecer à medida que a gente, mesmo assistindo uma palestra de um executivo importante, mesmo estando lá com o tradutor, o fone de ouvido, né? Precisa estar ligado, né? Precisa estar interessado, pega um caderninho, anota, né? Discute isso no final do dia, tá? Então, esse tipo de atitude enriquece muito a participação, né, do empresário, do convidado, né, e do próprio grupo. Então, quanto mais a gente puxar essa régua para cima, mais o grupo ganha, mais todo mundo aprende. Tá? Então, essa é um pouco da minha experiência também que eu compartilho. Tá? Eu queria abrir, dando a palavra para os participantes. Eu vi que chegou o Ervi, o Aloysio já deu seu boa noite, o João também chegou cedo hoje. Então, eu queria ouvir um pouco das dores de vocês, dores no sentido dos desafios que vocês enfrentam no dia a dia, diante das atividades que vocês exercem, tá? Para que, de alguma maneira, a gente possa conectar esses desafios com aquilo que a gente vai ver no Congresso. Quem quer falar? Ô, Ana, você pode falar também. Um de cada vez, João. Não, só liguei aqui por ligar mesmo, não que eu quisesse ser o primeiro, não. Não, mas assim, como eu falei na outra chamada, né, na última reunião, o que nós percebemos é que, assim, cada vez mais o nosso negócio ele vem sendo desafiado a se superar, né? Assim, cada vez as mudanças são mais rápidas, a tecnologia ela vem mais acelerada, as tendências mudam, né, em espaço de tempo menor. Então, assim, do meu lado, pelo menos da minha parte, a expectativa lá é estar conectado com aquilo que tem de mais novo, né, no mercado do varejo, para entender até onde eu tenho oportunidade para trazer para o meu negócio, né? Eu sei que cada um Ótimo. tem a sua realidade, nem tudo que a gente vê cabe, nem tudo que a gente vê o nosso público está pronto para absorver ou para entender que isso justifique investimento, mas a gente, independente disso, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Então, É isso mesmo. acho que o investimento na viagem, né, na missão, tem muito a ver com nos preparar para aquilo que vai acontecer no futuro, né? E a concorrência ela vem forte, cada vez mais profissional,
né? Pensando também como negócio, né? As novas possibilidades que vão acontecer aí também até com tecnologia, mas pensando, por exemplo, em inteligência artificial, né? Então, tudo isso são coisas que vão impactar o nosso negócio, mais cedo ou mais tarde, e acredito que mais cedo do que mais tarde. Né? Então, a gente pelo menos tem que estar sabendo de onde que eu brinco bastante, né? A gente tem que saber pelo menos de onde que o tiro vem, né? Então, o que está acontecendo? Então, acho que é isso. Expectativa super alta, mas ao mesmo tempo muito grato aí já desde já pelo cuidado de vocês, pelo apoio conosco, né? O cuidado conosco. Tenho certeza aí que vai ser um sucesso e conte comigo, né? Com a minha equipe aí que também vai junto para colaborar e para aprender junto com vocês. Tá? Excelente, João, muito bom. É isso mesmo. Olha, chegando lá, é um desfile, né, de temas, de especialistas. A gente vai entrando assim no clima e é impressionante, né? Então, para quem gosta, né, de aprender coisas novas, de ver novidade, agora, aquilo é um mundo, a realidade nem sempre é a mesma. Você atravessa, mesmo lá em Nova York, você sai do Congresso, atravessa a rua, é capaz de você entrar numa loja totalmente desatualizada, né? Não é porque a gente está lá que todo mundo segue aquilo à risca, né? Você falou uma coisa importante. Essas novidades tecnológicas, quando a gente traz para cá, as empresas elas precisam ver sempre duas coisas, né? Quando eu falo inovação, eu vou ganhar novos mercados, eu vou vender mais. Por que eu vou inovar, né? Ou eu vendo mais, de preferência as duas coisas, né? Vender mais e reduzir custo, né? Eu aumento a produtividade. Não vem tudo de uma vez. Muitas vezes a empresa escolhe aumentar a eficiência, né? Então ela se torna mais eficiente e reduz custos. Nem sempre aumenta as vendas, mas tem também soluções, né, que ajudam a aumentar as vendas de uma forma muito rápida. A gente vê esse mundo digital, né, como a coisa escala rapidamente, tá? Agora, a empresa ela pode ter acesso. Você trabalha num grande grupo. A pergunta é: vale a pena gastar esse dinheiro? Vale a pena fazer esse investimento? Quanto tempo ele vai retornar? E aí a gente traz para a nossa realidade. Você vai ver muita coisa lá e vai fazer diversos filtros, né? Dizendo, ó, isso cabe, isso caberia, isso ajudaria, né? Você vai começar a ter uma visão crítica, né? Uma visão mais segura de tudo isso que está acontecendo, porque a gente é simplesmente bombardeado todo dia com informações, notícias. Olha, saiu tal nova tecnologia. A gente pensa ou em ameaça, né? Ou dá uma ansiedade para querer fazer logo. Mas não é assim. No ambiente de empresa, a gente está mapear todos os recursos que são possíveis, escolher e colocar na linha do tempo, porque não é do dia para o outro, né? Muitas vezes uma empresa investe em alguma tecnologia e ela depois ela tem dificuldade de tirar o melhor proveito dela, porque internamente a empresa não se preparou para isso. Tem questão cultural, tem revisão de processos, né? Tem diversos fatores que podem acelerar ou atrasar a adoção de novas tecnologias. E, bom, chegou também o Matheus. É isso, Matheus? Boa noite. Boa noite, boa noite. Legal. Bom, conforme eu combinei com a Ana, a gente vai falar um pouco de tendência hoje, porque o ano de 2025 está chegando aí com uma série de dúvidas, né? Então, a gente está vendo a economia brasileira fechar o ano com bom crescimento, mas provavelmente não vai repetir
esse crescimento no ano que vem, porque vai ter que pisar no freio, cortar despesa e administrar um juro bem alto, né? Então, há uma expectativa aqui, segundo eu levantei, em 2025, de um crescimento em torno de 2,5%, em torno disso, né? E vamos ver que mais isso pode impactar o nosso negócio, né? Então, o PIB previsto para o ano que vem, 2,5%. Alguns destaques aí que os relatórios econômicos trazem: reforma tributária, né? Vai começar ano que vem, a reforma tributária ela já vai definir produtos, né? Ela já vai ter um delineamento mais claro. Então, há uma expectativa muito grande com a reforma tributária. Não vai baixar imposto, mas vai reduzir custo das empresas, né? A declaração de imposto vai ser mais simples, a apuração, tudo isso vai facilitar a vida, né? Vai ser mais ágil, mais barato. Isso é o que dizem, né? E nas exportações, agora, recentemente, o petróleo já superou a soja. E parece que ano que vem esse movimento continua, né? Enfim, tem um cenário positivo para a exportação, mas o desafio é a inflação alta, que o Banco Central vai fazer de tudo para não deixar escapar. E esse fazer de tudo é aumentar juros. E aumentar juros não é uma coisa boa para o varejo, porque o consumidor não consegue parcelar, né? Ele não rola o cartão, o dinheiro custa muito, então ele tende a comprar mais à vista e algumas compras ele vai adiar. Aquilo que ele podia comprar antecipadamente, talvez ele segure, né? No âmbito do varejo, o varejo continua impactado por novas tecnologias e mudança no comportamento do consumidor. Quando a gente fala em novas tecnologias, já está tudo aí, né? É só ver o que está acontecendo nas redes, de uma forma geral, na integração online, integração omni, né? Quer dizer, hoje o consumidor compra, ele sabe que ele pode retirar na loja, ele pode receber em casa, ele tem uma flexibilidade que ele não tinha antes. Então, o consumidor tem essa expectativa, né? E ele espera isso de todas as lojas, de todas as marcas. A gente tem um cenário aqui, no Brasil e no mundo, de polarização do consumo. Então, a polarização ela é típica nesses períodos de mudança de patamar tecnológico. Aconteceu na primeira revolução industrial, na segunda, no pós-guerra, todos os períodos da humanidade recentes que foram marcados por grandes saltos tecnológicos, houve esse tipo de polarização, né? Um pequeno grupo fica com o poder de compra muito alto e uma grande massa continua com o poder de compra muito baixo, né? Com o passar do tempo, à medida que a economia, a sociedade assimila essas novas tecnologias, a classe média volta a crescer, tá? Então, né? Por exemplo, quando inventaram o automóvel, né? Não era todo mundo que podia comprar, era só um pequeno grupo, né? Mas à medida que a tecnologia foi se tornando mais conhecida, outros fabricantes apareceram, aumentou a produção de automóveis, né? Ele se tornou mais acessível, a classe média passou a ter também seu próprio automóvel, né? E isso vai alimentando a economia. A classe média é, vamos dizer, a queridinha do varejo, né? Porque ela compra muito mais. A baixa renda compra, mas compra o básico. A classe média não, ela já parcela, já paga no cartão,
já compra itens mais supérfluos, né? Então, o consumo depende muito de uma classe média endinheirada, mas a gente está vendo um movimento contrário, né? Boa parte da classe média perdeu e vem perdendo o seu poder de compra, tá? Então, na polarização, o que acontece? Produtos mais baratos, e o que a gente tem visto? Um aumento de marca própria. Você vai em farmácia, supermercado, né? Tem muito item de marca própria, que é uma maneira de baratear o custo de certas categorias, né? Que são atendidas por multinacionais, mesmo produtos brasileiros fabricados aqui, com muito componente importado, assim, uma sofisticação na embalagem. Então, o produto de marca própria, ele economiza muito no marketing e também permite acesso, né, a consumidores que não teriam condição de comprar um produto como esse. No outro extremo, a gente vai ter oportunidade para vender para gente que tem muito dinheiro. Então, é o hiper premium, né? O produto premium já não basta, precisa ser algo mais. Vocês viram, aqui em São Paulo tem 2 hotéis 6 estrelas, né? O Tangará e o Rosewood. Eles estão sempre lotados. É impressionante, né? Eu nem sei quanto custa uma diária lá, viu, Ana? Quando você fizer um evento aqui em São Paulo, escolhe ficar lá no Rosewood ou no... Então tem um mercado aí de super ricos que precisa ser explorado, né? Bem explorado também, tá? E há também uma valorização da experiência, né? Esse consumidor digital, ele quer ter uma experiência boa, né? A experiência é que tudo dê certo, ele quer sair com uma sensação positiva, tá? Da compra que ele fez. Não é só o produto, não é só o preço, tá? Tudo funciona, você compra, recebe dentro do prazo, não é? Ele aprende com essa compra, ele tem acesso a coisas que ele não tinha antes. Tudo isso faz parte da tomada de decisão de compra desse novo consumidor. E o lado da sustentabilidade, né? Há uma cobrança muito grande da sociedade de modo geral, então muita gente se sensibiliza e dá preferência para produtos que respeitem aí as questões ambientais, sustentabilidade e inclusão, não é? A inclusão social e tudo aquilo. Então, é sempre importante ter isso em mente. Por que as empresas se tornam omni? Tá? O primeiro que acessam novos clientes. Tem cliente que não conhecia aquela loja, aquela rede, e passa a conhecer pelas redes sociais, pelo trabalho de comunicação e marketing digital, né? O que se percebe? Esse cliente, ele vai atrás de um produto como todos, mas durante a trajetória, ele acaba escolhendo mais de um. Então, normalmente é um cliente que tem um ticket médio maior do que aquele cliente que só compra num ou no outro, né? Porque o Omni, ele integra, né? Ele integra o físico digital e usa para isso o smartphone. O smartphone é o símbolo máximo da omnicanalidade, né? É o consumidor de posse do seu smartphone, né, tomando decisão de compra até em movimento. Você não precisa nem estar em casa, no escritório, você pode estar em movimento, né? Isso é omni, né?
E você escolhe também retirar o produto onde for mais conveniente. Então, com isso, as empresas percebem um aumento de venda, um aumento no ticket médio e um aumento na fidelização. Tá? Um dos indicadores que mais motivam as empresas a investir em omnicanalidade é a fidelização. Tá? Eu falo investir porque tem uma plataforma de tecnologia que precisa ser utilizada, né? Ela conecta o ERP da empresa e todos os pontos de contato aos pontos de contato digitais, né? Por isso que a gente consegue enxergar quanto tem estoque, você consegue informar o local, né, da entrega, esse tipo de coisa. E na questão da sustentabilidade, né, materiais recicláveis, outro dia eu estava falando com o empresário que tem uma gelateria, ele tem 2 unidades, né? A gelateria é aquele sorvete artesanal, e ele fala que ele faz delivery pelo iFood, mas ele usa uma embalagem que é menos agressiva ao meio ambiente, né? Ele fala assim, eu assumo esse custo, mas eu percebo que as pessoas valorizam. Ele poderia falar, para que eu vou gastar mais na embalagem de transporte, né? Mas as pessoas percebem e valorizam. Então você vê, é um empresário jovem, né? Ele tem essa consciência, a marca é dele, não é franquia, então ele está construindo uma imagem nesse sentido também. Olha, uma coisa importante é saber o seguinte, para esse evento vão muitos brasileiros, né? A gente já teve ano aí com mais de 2.000 brasileiros. Parece que 2025 a expectativa é de 1.800. Ano passado, 2024 foi a maior delegação, foi a brasileira? Sempre é a maior delegação a brasileira, estrangeira. A gente só perde para os americanos. A gente ganha até dos canadenses que estão ali do lado, né? Dá para ir de carro, né? Atravessa a fronteira para o Canadá. Mas o Brasil domina já há bastante tempo, né? A maior delegação estrangeira, tanto é que o único idioma diferente do inglês é o português, né? Então, quando a gente está lá, você Vai estar todo mundo aluga... em casa, então, né? A gente aluga o radinho, o tradutor, e tradução simultânea, português e inglês. Tá? Então, isso faz tempo. Eu vou lá, como eu disse, há 17 anos, sempre teve isso. O Brasil sempre é anunciado como a maior delegação estrangeira. Bom, o que o brasileiro vai fazer lá? Não vai passear. Lógico que tem o passeio, tem Nova York, tem a neve, tudo isso o brasileiro gosta, é diferente para nós. Mas o varejo brasileiro se transformou muito com esse e outros eventos, né? Então, nesse evento vão grandes líderes, né, empresariais. A dona Luísa Trajano, lá do Magazine Luiza, ela vai há mais de 20 anos. O filho dela, o Fred, vai junto com ela. Ele, acho que era adolescente, ele já estava indo lá. Então, principalmente o Fred, ele foi formado já com uma cultura digital, né? E a dona Luísa, já há bastante tempo, já ouvi ela falar, eu dividi o palco com ela uma vez numa palestra. E há muitos anos ela já define a empresa dela como uma empresa digital, uma empresa de varejo digital baseado em lojas físicas. Ela já define a empresa dela como uma empresa de tecnologia digital, porque é o motor da empresa dela é esse hoje, né? As lojas estão integradas
a uma estratégia omnichannel, omnicanal. Ricardo, conversando com o seu Alex, né, também, da Primundo, que já vai vários anos para a NRF. Mais que eu. Ele mencionou que uma empresária foi no grupo deles. Ela tinha uma empresa lá em Santa Catarina, e quando ela chegou lá, participou da NRF, tudo, e quando ela chegou no Brasil, ela fechou a empresa que ela estava atuando, fechou, colocou a empresa, abriu a empresa novamente em um outro local, utilizando outras estratégias, outras inovações, a questão da luminosidade, tudo que ela aprendeu na feira, né, no evento, no seminário. E aí, hoje, ela é uma das empresas bem-sucedidas, tem várias franquias em vários estados brasileiros. Então, assim... Olha, eu não sabia dessa. Esse caso que ele mencionou, então, eu levei para os empresários, né, que estão aqui no grupo, esse caso foi um caso de sucesso e assim, é o que a gente espera, né, essa oportunidade de chegar lá, ver coisas que eles vão ver diferentes, né, e vão trazer para o negócio deles e aplicar no dia a dia, né. Você sabe, Ana, o que é mais rico numa experiência como essa é aquele momento que a gente tem o chamado insight, né? Ninguém te falou nada, você está na plateia, né? Você está vendo um cara falar, um gringo falar de uma realidade que às vezes não é nem a nossa. Vou dar um exemplo. Eu estava vendo o CEO global da LVMH, que é o maior grupo de luxo do mundo. Mas às vezes você tem um insight, você tem uma ideia, alguma coisa ali acendeu um lampejo na sua cabeça, né? Então é isso que é o mais importante numa atividade como essa. É como fazer um MBA, você está lá assistindo uma aula, o professor fala alguma coisa, você tem uma ideia e leva essa ideia para o seu negócio, né? Então, esse evento, ele proporciona esse tipo de coisa, porque ele é muito intenso, né? São 3 dias, com muitas palestras de excelente nível, atividade, nós estamos em grupo, um discute com o outro, né? Eu já tive a oportunidade de ir com um empresário grande, empresário pequeno, todos percebem. Eu estava com um grupo de empresários do Rio de Janeiro, de pet shop, e um deles é empresário de médio porte, tá? Redes regionais, né? Redes de loja e tal. Um deles estava vendo uma palestra comigo, ele me cutucou, ele falou, a primeira coisa que eu vou fazer quando voltar para o Brasil é apagar o meu site e fazer tudo de novo, né? Ele entendeu a função do site, por que o site era importante para a empresa dele, como que poderia melhorar, né? Então, pode ser algo simples, assim, como refazer o site, e pode ser algo mais, né, mais profundo. Pois não, Luísio? Ricardo, eu tenho uma dúvida com relação à NRF. Esse número de palestras e esses congressos e tal, eles acontecem, são vários temas ao mesmo tempo? Vários temas ao mesmo tempo. Ah, tá. É porque eu fui no HSM, deve ser mais ou menos mesma logística ali. Por isso que eu faço uma curadoria, né? De acordo com o perfil do nosso grupo, eu faço uma seleção de palestras. É muita coisa, né? Porque enquanto a gente está no auditório, tem outro acontecendo também. Agora, o nosso grupo pode se dividir, quem quiser assistir uma outra palestra está totalmente aberto a isso, né? Entendi. E é normal isso acontecer. Muitas vezes alguém me pergunta, professor, tem essa palestra aqui, mas estou a fim de assistir outra, né? Certo. Então, e olha, e já aconteceu de eu entrar numa palestra e ver que não era bem aquilo que eu imaginava, levanto, vou embora e entro numa outra. E dá tempo de fazer tudo isso. Eu já fiz isso no mesmo rádio aqui, eu estou assistindo uma palestra e escutando a outra. Mas é diferente lá, não é esse sistema de rádio. O auditório fechado, né? Lá é auditório fechado. Tá, beleza. Tá. Mas foi bom você perguntar, Luísio, é isso mesmo, viu?
E outra, nós estamos indo para uma programação só para quem tem o chamado Full Pass. Muita gente só tem ingresso para palestras que acontecem no ambiente de feira. Aí é um auditório ruim, são palestras bem técnicas, mais de tecnologia, e tudo em inglês, não tem tradução simultânea. Muito bem, eu fiz um levantamento aqui, eu nunca abri empresa nos Estados Unidos, apesar de eu ser sócio de uma empresa que nasceu na Suíça, mas o fundador e o sócio está lá, né? Então eu acompanhei e nós fizemos parte de um acordo binacional Brasil-Suíça e a coisa funcionou muito bem. Nós temos uma razão social, um CNPJ em Curitiba, e outro lado da empresa está lá na Suíça. Nos Estados Unidos é diferente, né? Mas quem está lá fala que tem muito recurso, né? Aliás, no mundo desenvolvido, lá na Suíça também tem muito recurso, né? Na Europa, em geral, tem muito recurso. Recurso que não é só dinheiro, né? Você tem os hubs, as universidades. A nossa empresa lá na Suíça, rapidamente migrou para dentro de uma universidade, aí já vem um professor falar com a gente, esse professor tem um time de alunos lá do mestrado, e é uma empresa de tecnologia, o time de alunos é que montou a arquitetura da nossa solução. Tudo nos Estados Unidos, idem. Eu fiz um levantamento de vistos, tá? Então eu vou deixar esse material aqui, explicando os diversos tipos de visto. Falando de oportunidades, né? Eu listei algumas empresas de brasileiros que foram para lá e se deram bem. A primeira delas é essa Brex, uma startup que está em São Francisco, foi fundada em 2017. Gente, 2017 foi outro dia. Pensa bem, hein? Né? A empresa oferece soluções financeiras para outras empresas em crescimento, cartão de crédito corporativo, contas bancárias. A empresa se tornou unicórnio em menos de 2 anos. O unicórnio é quando vale mais de 1 bi. Em 2023, os fundadores foram incluídos na lista de bilionários da Forbes. A empresa não divulgou números, mas seu último valuation foi de 12 bi e 300 milhões de dólares. Né? Outra empresa, Wildlife Studios, uma empresa startup brasileira para jogos, né? Para jogos em celular. Se expandiu para os Estados Unidos, se tornou unicórnio global. Fundada em 2011, essa mais antiga, pelos irmãos Vitor e Arthur, a empresa adota um modelo freemium, oferecendo jogos de graça e vendendo melhorias dentro do item, depois que a gente baixa, aí tem aquelas opções de pacotes adicionais. Né? Tem escritório no Brasil, Argentina, Estados Unidos, Irlanda e Dublin. A Irlanda e Dublin não é a mesma coisa? Bom, o Wildlife Studios atraiu investimentos como Paulo Leman, Jorge Paulo Leman, Benchmark Capital e a turma dele lá. Em 2020, a empresa foi avaliada em 3 bilhões de dólares. Bom, talvez o setor que mais ofereça oportunidade é tecnologia, inteligência artificial. Né? Mas eu sei de casos de empresários brasileiros que se deram muito bem vendendo vasos ornamentais. Não sei se a Ana conhece esse caso, Ana. Era uma empresária do Sebrae.
Já tem um Então, caso de sucesso, então, né? De um empresário que era acompanhado pelo Sebrae, montou uma empresa e deu certo. mais de um. Tem um empresário no grupo, que é o Smile, você Sim, conhece? Não deu para ele participar hoje, mas ele vai ver a live de hoje, né? Ele tem interesse, né? Ele está já fazendo esses trâmites para abertura de uma isso. empresa lá nos Estados Unidos. Exatamente. Eu passei algumas informações para ele também, né? Mas então, essa empresária, ela começou a vender vasos online, né? Aí, durante, acho que a pandemia, ela começou a exportar e a demanda foi tão grande que ela passou, então, a exportar em grande volume, né? Para esse distribuidor, e esse distribuidor passou a vender para todo o país ali. E a fase seguinte, ela abriu a empresa lá para começar não só a importar do Brasil, mas também produzir lá, né? Mas a primeira coisa que eu vejo é o tanto que a gente aprende, mas também aprender muito com eles lá. A gente aprende muito com os mercados mais avançados. Tudo bem até aqui? Ô, Ana, essa era a programação que eu tinha para hoje. E eu trouxe aqui um mapa de empatia, não é? O que a gente faz com o mapa de empatia? A gente se coloca no lugar do nosso cliente, né? Então, como que o nosso cliente vai se sentir com as novidades que a gente trouxer de Nova York, né? Então, esse mapa de empatia, ele começa perguntando o que o cliente pensa e sente hoje, né? Ao se relacionar comigo, com a minha empresa. O que ele vê? E aí, o que ele fala e faz? E o que ele escuta, né? Quais são as dores e os ganhos, né? Desse cliente. Então, o que eu posso fazer para amenizar as dores e aumentar os ganhos? Então, a gente usa esse mapa de diversas maneiras, né? O empresário se coloca no lugar do cliente, tenta representar o cliente na dinâmica, né? Ou muitas vezes o empresário passa, né, o sentimento dele diante de certas situações. Então, esse é uma dinâmica que a gente costuma fazer em grupo, tá? Mas eu vou deixar aqui como sugestão, quem quiser pensar nisso, depois responder por escrito, não precisa nem colocar no grupo, pode mandar direto para mim, para não se identificar, né, diante do grupo. Pode fazer um exercício de empatia, tá? Como empresário, né, diante desse momento de inovação, transformação digital, chegada da inteligência artificial, né? E também fazer o segundo, se colocando no lugar do cliente dele, né? O exercício de empatia, se colocando no lugar do cliente dele. Dá para fazer se colocando no lugar do time, da equipe, do funcionário, tá? Então, esse mapa de empatia, ele é utilizado em modelos de inovação. Então, quando a gente está fazendo exercícios de inovação, uma das etapas é essa, né, o mapa de empatia. Tudo bem? Tudo certo. E o João falou no começo, né, que vai ver muita coisa de inteligência artificial. João, a inteligência artificial é como se fosse uma nova onda de tecnologia. Vamos pensar assim, a primeira revolução foi a própria internet em 94. Né? A internet chegou e como um meio de comunicação interativo. Até então, todos os meios de comunicação tinham um sentido só: TV, rádio, jornal, né? Você vê, ouve, lê.
e não consegue responder na hora. A partir da internet, todos nós passamos a poder responder, num simples clique, tá? Reagir a algum conteúdo colocado para nós, né? Bom, e a partir daí, as coisas começaram a mudar. Alguns ramos da nossa atividade de comércio, varejo, sentiram muito. O primeiro foi as livrarias, depois as lojas de eletrodomésticos, né? Muita coisa migrou para o online, né? A indústria de comunicação, os jornais, nossa, quanta coisa mudou, né? Depois da internet, veio um outro salto importante, que foi a banda larga, né? A internet ela ainda era muito limitada, porque a velocidade da internet era muito baixa. Quando surgiu a versão 3G, vocês lembram disso? Em 2007, é lançado o iPhone. Então, aí tem um marco de um novo salto gigantesco, né? Um marco de um grande salto que veio acrescentar. Até então, a internet continuou existindo, né? Já tinha e-commerce, já tinha conteúdo online de monte, já podia ler, ouvir música, já tinha um monte de coisa, mas aí vem a velocidade de banda larga, né? E viabiliza não só um tráfego maior no computador, mas principalmente no celular. Nesse momento, o líder era a Nokia, era BlackBerry, desapareceram. Porque o iPhone surgiu, junto com o iPhone, logo em seguida veio o Samsung, vieram outros, né, que passaram a utilizar o 3G. E o que veio com o 3G? As famosas redes sociais, né, o Instagram, né, o Facebook já existia, mas ele ganhou outra dimensão. Hoje em dia a gente aqui no Brasil usa muito o WhatsApp, né? Então a mobilidade movida, né, pelo 3G criou uma nova dimensão, né? E agora, depois de tudo isso, o que vem? Vem a inteligência artificial. Olha só, desde 2007, né, com o 3G, o iPhone, toda essa revolução que a gente viu, Instagram, TikTok, olha quanta coisa isso mudou. Mudou o poder político, quantos políticos, presidentes, etc., se elegeram apenas utilizando o recurso existente nas redes sociais. Olha só o tamanho da mudança, a mudança nas nossas vidas, os bancos, a gente faz tudo online. E agora vem um outro nível, que é a inteligência artificial, que promete, né, e a gente já está vendo, já está enxergando, quanta coisa nova vai trazer. Então, é impossível saber de tudo, é impossível ter habilidade com tudo isso, mas é importante estar atualizado, né? Alguma coisa de tudo isso a gente vai saber, vai ter que saber, tá? Então, indo lá para Nova York, para o evento, vocês vão assistir um monte de coisa nova. Depois que eu comecei a ir na NRF, eu mudei muito o meu estilo de vida, né? Eu passei a ser cliente da Apple. Antes eu não usava Apple, passei a usar Apple. iPhone, tudo que eu tenho é Apple. Tudo que eu faço é digital, apesar da minha idade, eu faço muita coisa digital. O próprio doutorado que eu fiz,
ele não apenas o tema era inovador, o Omnichannel, meu doutorado foi Omnicanalidade, mas as entrevistas eu fiz tudo usando o celular. Eu não fiz entrevista presencial, né? Eu captava tudo por WhatsApp, transformava o áudio em texto. Então, eu inovei nos meios, né? E nas ferramentas de apuração e de análise, de levantamento de dados e de análise, né? Então, assim, eu dou um depoimento meu como isso influenciou, né, o meu estilo, minha vida e minhas decisões, e como isso influencia também centenas, milhares de profissionais que trabalham em empresas, né? Então, por que a dona Luísa Trajano vai? Por que o CEO da CIA vai? Por que tudo quanto é diretor de rede varejista vai também? Não é só para ir lá dizer que viu, na volta se aproveita muita coisa, né? Então, eu imagino isso que vai acontecer com esse grupo, né? Uma coisa é antes da NRF, outra coisa é depois. Eu acho que vai ficar uma marca muito grande em todos vocês, uma influência, né? Uma sensibilidade grande por essa questão da inovação. Tá bom? Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Hoje encerra, né, o segundo dia de workshop, né, falando um pouco sobre a feira, falando um pouco sobre tendências, né, e o Ricardo explanou muito bem esses tópicos, e eu queria saber se alguém tem uma pergunta para falar para o Ricardo. Eu queria falar uma coisinha aqui. Pois não, Luiz. Eu estava aqui conversando com a minha esposa agora há pouco. Ela já foi para a NRF há 10 anos atrás. Que legal. E daí, a hora que apareceu essa matriz tua aqui, eu falei, NRF é isso aí. É isso que você vai ver lá o tempo todo, essa análise, né? Daí ela estava contando que, tipo, eu estava falando para ela que as análises que a gente faz em gôndolas de supermercado, o produto que mais vai vender, você deixa na altura dos olhos e tal, tudo isso aí a gente já sabe, né? Mas ela falou que lá foi apresentado uma área com câmeras, assim, de temperaturas em cada local do supermercado, do comércio, para saber onde é que estava a maior concentração, quanto tempo as pessoas ficavam. Então, tipo, uma análise assim para você saber o que está gerando ali naquele momento do negócio. Pô, é o mapa de calor. É o mapa de calor. É isso mesmo. Aquilo que a gente vê no futebol, depois do jogo, eles mostram lá, né, o campo manchado. A loja é a mesma coisa. Então, hoje existem tecnologias que mostram onde tem tráfego maior, menor, e aí você consegue trabalhar aquilo para dar mais equilíbrio, né? Vai ser legal demais. Não, olha, tem três áreas lá que vocês vão gostar muito. Uma é de startups, né? Chama Startup Hub, é só startup. Outra é o Innovation Labs, que aí a gente vai ver coisa que ainda está sendo, sabe, discutido, estudado. Você vê um robô, será que esse robô vai estar amanhã nas lojas? Talvez não, mas tem alguém lá pesquisando aquilo, né? E tem também uma área de food service, inovação só para food service, para restaurantes, né, lanchonetes e tal. Então tem três áreas ali que vocês vão gostar muito. Sem contar os grandes expositores, né? Imagina ir numa Microsoft, a Amazon. A Amazon nos convidou para ir no Amazon Labs, né? Fica fora, então nós vamos ter que sair
lá do ambiente de feira e até o endereço deles, lá perto. E eu tô louco para fazer isso. Pô, já pensou que legal? Ó, Fazer nem uma fala. demonstração exclusiva para o nosso grupo, É verdade. Boa, né? cada oportunidade. É isso que eu falo, né? A gente pode ir qualquer tempo para Nova York, para qualquer lugar do mundo, mas esse conteúdo é só nessas viagens. Não adianta. É isso mesmo. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigada, Ricardo. Ô, Ricardo. Último aviso. Obrigado. Último aviso é o seguinte, olha, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, não precisa esperar reunião, não. Pode perguntar ali, manda mensagem, tira dúvida, faz o que quiser. O grupo é para ser utilizado. Ô, Ricardo, Pois não, Emerson? agradecer aí, parabenizar por mais essa oficina, foi muito boa, como disse o Neto, vai dar para aproveitar muito. E assim, eu reforço, principalmente aos empresários que estão participando e que estão ou que vão assistir depois, existe uma diferença, né, que havia dúvidas, né, em termos de valores da missão, porque existe uma diferença entre você ir para Nova York passear e você ir para Nova York para a NRF, mas com todo o apoio e todo esse trabalho que o Sebrae, junto com a Primundo, junto com vocês, estão realizando, né? Então, o valor que está buscando ser entregue, espero que satisfaça essa questão dos participantes e eles comecem entendam de fato a diferença de valor do que está sendo proposto, entendeu? E essas duas oficinas, tanto a de sexta quanto a de hoje, já mostrou a qualidade do seu serviço e gerando expectativas muito positivas para o trabalho que vai ser feito aí nesse início de janeiro. Muito bem, Emerson. É isso mesmo. Esses dias em imersão, às vezes vale mais do que um curso de especialização, viu? É isso aí. Obrigado mais uma vez. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom. Boa noite, boa noite.